Dizzycast, seu podcast das novelas turcas. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora Dizzycast, o podcast exclusivo da redação do R7, feito especialmente para você, fã de novelas turcas. Eu sou a Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. E eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo da Record. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui com a gente, a dubladora da Ermac, Amanda Zanon. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, a gente que agradece. A gente também. A Ermac é uma personagem que tem muita coisa pra gente falar, né? Porque Sim. ela tá desde o comecinho da novela. Inclusive, deu o que falar essa semana também, né? Sim. Muita coisa aconteceu. Ai, Amanda, começa contando pra gente, então, como foi a experiência de dublar essa personagem, Coração de Mãe. Ai, gente, foi muito doido, porque a Ermac, ela é uma personagem que ela tem uma carga emocional muito grande, né? Ela passa por muita coisa desde o início. E eu vou confessar que eu não tive nenhum momento de raiva da Ermac. Ai, mas ela casou com um padrasto, não me importa. Então, eu sempre defendi ela, assim, em todas as questões. E eu acompanho as pessoas que assistem e elas vivem falando, nossa, a Ermac viviam, né? Porque agora ela é a paixão da galera. Mas antes eram, ai, o que essa menina tá fazendo aí? Ela fez isso, fez aquilo. Mas eu falava, não foi culpa da Ermac, foi culpa do Adnan. Ela era nova, enfim, sempre isso. Mas foi, assim, uma experiência muito louca dublar ela. Os outros dubladores que vieram aqui fizeram a mesma coisa. Super defenderam os personagens mesmo com os erros, né? O Antônio defendeu o Orehá, a Camila defendeu a Randê. Então você também defende a Ermac. Sim, com certeza. Tá certo, né? Ela Sim. deu a voz pra personagem. Tudo bem, a gente passa esse pano, tá? E, Amanda, você descobria a trama da Ermac e tudo que acontecia com ela enquanto você dublava, assim, de surpresa? Ou você lia alguma coisinha antes, ali, se preparava? Não, era tudo na hora. A gente chega lá, entra, o texto tá do lado, a cena tá do lado e vai no susto mesmo, assim. Olha Nossa, só. e como foi sua reação quando ela casou, traiu a mãe com... Nossa, é porque O marido. a cena que ela trai a mãe foi praticamente a primeira cena, né, que a gente dublou, que eu dublei, que ela foi... A primeira cena que eu dublei mesmo foi ela encontrando a Karsu no lugar que ela trabalha pela primeira vez, essas coisas. Até aí, eu não sabia o que ela tinha feito. Eu não, realmente, porque antes só tinha aparecido ela, mas ela não falava nada. Então, eu não tinha visto essa parte. Aí que o Matheus falou, você sabe o que você fez? Aí eu, não. Aí ele, você casou com o marido da sua mãe. Aí eu, caramba, galera. Só isso. Bem tranquilo. Aí, mas é tudo assim na hora e é isso. Você foi pega de surpresa, assim, como a Aham. gente, né? Nossa, todo mundo, né? Nas redes sociais, lá no nosso Instagram, @novelasrecord, em todas as redes sociais, na verdade, Uhum. da Record, a galera tava comentando muito isso. Porque, gente, o padrasto, sabe? A mãe, coitada, foi uma Pois cena é. realmente muito forte. E ela chegou assim, né? Não teve nenhum histórico mostrando que ela era boazinha, que nada. Ela já chegou com essa bomba. Então, realmente, a galera ficou, né, em choque. Falou, poxa, mas que isso? Que mulher é essa que faz isso? né? Aham. E agora, já mudou completamente. É Pois outra, é. né? Uma das queridinhas da galera. né? Agora tem o Kivante. Tá vendo? Ai, vamos falar disso? Olha, Ai, tava só ó, esperando. Até o jeito dela falando que vante. Você podia imaginar, Amanda, que a Ermac ia ter essa virada de chave, assim, tão grande? Porque ela relação chegou ao romance? odiada, né? Em relação a tudo, assim. Porque ela não tinha uma boa relação com a mãe, nem com a irmã, né? Agora elas são super próximas. E ela reconquistou, assim, a vida, né? Conseguiu um novo namorado, que é o Kivante. Uhum. Então, você torcia por eles. Ah, sim, e eu sou super a favor de enemies to lovers, né? Então, quando ela quebrou a garrafa na cabeça dele, já ficava perfeitos. O Matheus, o meu diretor, ele odiava o Kivante e odiava que eu gostava dele, porque, enfim, eu sabia que no fim eles iam ficar juntos, mesmo não sabendo com certeza. Eu
Dava pra imaginar. Mas não chegou a imaginar ela junto com o Mert? Porque eu tive essa dúvida, né? A gente até comentou aqui num episódio que eu falei, gente, eu acho eles tão bonitinhos. Antes, né, do Kivante aparecer, eu achava que eles tinham que ficar juntos. Eles combinam, né? Não, no início eu achava também. Porque eles estavam muito próximos, né? Sim. A maioria das cenas que eu dublava era junto com ele. Então vinha aquele pensamento, mas eu nunca sentia química deles, entendeu? Eles são muito amigos mesmo e riam juntos. Tanto que é uma relação tão de amizade que, inclusive, o Matheus, o dublador do Mert, que é o meu diretor, ele descobriu antes dele dublar a cena que ele ia sair quando ele tava me dirigindo. Aí, gente, foi muito engraçado. Eu saí pra beber água, ele saiu atrás de mim e ele ficou apoiado assim na porta, tipo, refletindo, assim. Aí eu também fiquei muito mal, sabe? Porque... E é uma relação de amizade mesmo. Tanto minha e do Matheus e do Mert da Irmak. Ai, que legal. Nossa, por isso transpareceu tanto, assim, na novela, na dublagem de vocês, né? Nossa, era uma amizade, assim, que a gente adorava, né? Muito. De acompanhar, era muito leve. E tem outra coisa também que a gente não... Quem tá ouvindo diz e agora percebe que a voz da Amanda é idêntica à voz da Irmak. A risada, tudo. E eu tô curiosa pra saber como você encontrou esse tom da Irmak, né? Se você se baseou na atriz, como foi isso? No início eu tive muita dificuldade de encontrar essa voz. Porque eu até falava pra galera, eu falei, gente, a Irmak não vai sorrir uma vez, ela tá sempre triste, entendeu? Porque, enfim, foi o início da novela, que ela tava passando por muitos perrengues. E aí eu sempre trazia uma voz, assim, mais pra dentro. E aí eu falei, não é isso, não é isso. E aí, quando ela começou a se soltar mais, quando ela começou a ficar mais com a família, que eu comecei até a sentir o próprio conforto que a atriz deve ter sentido, a personagem deve ter sentido. Aí eu comecei a trazer uma voz mais alegre, né? Mais pra fora, mais solta, mais jogada, assim. E aí foi onde eu achei a voz dela mesmo, assim. É verdade, né? No começo realmente tava sempre triste. Eu lembro de alguém comentar isso também, que ela tava sempre triste, sempre com essa voz, sempre, né, sofrida. Porque realmente, né, tava enfrentando ali uma batalha. Porque ela ainda amava o Adnan, queria se reconciliar com a mãe, mas não conseguia sair disso, né? Queria se reconciliar também com a Karsu, mas teve todo esse drama, né? Sim. E ainda bem que deu tudo certo. E sem falar no idioma turco, né, Amanda? É a primeira novela turca que você dublou. Sim, é muito difícil. Acho que a maior dificuldade, assim, em novela turca é o lip sync. Sincronizar o que você fala com a boca da personagem. Pra não parecer que você tá falando de mais ou tá falando de menos. Ou, enfim, não tem nada a ver, entendeu? Quando a boca fecha, coisa assim. Essa é a parte mais difícil. E vamos falar do romance, né? A gente enrolou e não falou. Mas assim, até a voz da Irmak entrega que ela tá apaixonada. Porque com o Kivante ela faz um ai, amorzinho, tem uma coisinha assim, né? Mas essa semana o Kivante descobriu que ela casou no passado com o marido da mãe dela. Será que isso vai atrapalhar eles de alguma forma? Sem muitos spoilers, né? Sem muitos spoilers. Mas... é que eu tenho uma opinião talvez um pouco... não sei, por exemplo, porque nessa mesma semana aconteceu da amiga do Kivante, acho que foi ontem o episódio, chegar lá e falar todas aquelas besteiras e coisas assim, e o Kivante não ligar pro que a irmã que tava sentindo. Foram momentos que eu fiquei com muita raiva dublando, inclusive. E não sei se ele... por que ele trouxe isso à tona, assim, sabe? Não... do nada. do nada. Será que ele tava querendo ofuscar a besteira que ele fez ou coisa assim? Mas... faz sentido. entendeu? Mas não sei, assim, nessa questão... eu entendo o fato dele ter ficado chateado, mas ao mesmo tempo eu fico...
você também não é santo, entendeu? A própria Irmak não gostava dele, né? Justamente porque ele era mulherengo. Nossa, o Kivante deve ter aprontado demais com aquele rostinho bonito dele, né? Exatamente. A Bia tem um crush aqui no Kivante. Fiquei muito feliz quando eles assumiram. Eu falei, é isso aí, Irmak. Não, mas ele realmente... E Amanda, você falou de dublar com raiva nessa cena. Teve alguma outra cena mais especial, assim, que ou foi muito marcante pra você, ou que realmente foi a sua favorita, a mais difícil de dublar? A mais difícil de dublar, sem dúvida, foi a parte que ela foi sequestrada, né? Que ela gritou e que ela tava sofrendo, assim. E eu nunca tinha dublado um grito, né? Eu nunca tinha gritado, assim. Eu falava pro Matheus, falei, não vou conseguir. O que eu faço? O que eu faço? Aí ele, não, dá 2 passos pra trás e grita. Aí foi, entendeu? Mas mesmo assim, foi muito difícil, porque não é só gritar, né? É uma cena totalmente desconfortável, assim. Pesada, né? Aham. Mas eu também amava cenas que ela brigava com o Ureha. Tem uma cena em específico que ela fala uma coisa com o Ureha, que ele tá chegando assim, aí ela fala, oi, cunhada, eu, cala a boca, entendeu? E saio, e só isso, sabe? Essa cena foi muito marcante pra mim. Isso é uma das coisas que eu amava na Irmak, o quanto ela era debochada e tinha esse ranço do Ureha, né? Porque a gente acaba se identificando, né? E ela fazia o que a gente não faz Sim. do lado de fora da tela ali, né? Xingando ele. Sim, e até o último episódio que o Ureha foi embora, ela não deu o braço a torcer, ela continuou ali olhando pra ele com aquela cara de raiva e... Maravilhosa. Sim. E Amanda, você recebe, né, comentários dos fãs de Coração de Mãe sobre a Irmak, eles te procuraram, porque assim, eles odeiam demais e amam demais, né? Não tem meio termo. Isso é verdade. Não, mas não chegou assim, de fã mesmo, é mais minha família que... Super conta! Lógico, a gente também. Eles me mandam mensagem falando que atualmente a Irmak é a melhor, assim, que menos tá irritando eles. E aí eu, gente, fazer o quê? Entendeu? Sua família deve ter amado ligar a televisão na Record e tá lá o seu trabalho, a sua voz, deve ter sido incrível, né? Sim, Orgulho, aham, né? Total. Eu acho estranho ainda, porque tem vezes que eu não acompanho diariamente a novela porque eu não consigo. Mas tem vezes que eu só tô trabalhando no quarto, aí eu escuto a minha voz na TV e eu falo, que é isso? Sou eu. Aí, ok, sou eu, beleza. Legal. E você se tornou uma fã da atriz que faz a Irmak, assim? Nossa, demais, demais. Eu me identifico muito com o personagem, muito com o personagem. Não o fato dela ter casado com o padrasto, mas o fato dela não tipo... como é que fala? Não deixar passar injustiça, sabe? Porque, por exemplo, nessa parte que ela foi sequestrada, eu vi muitos comentários falando ela procurou, ela caçou, sendo que ela tava tentando ajudar, entendeu? Claro. Uma menina que tinha sido abusada, ela tava tentando impedir que mais casos acontecessem. Foi corajosa, isso sim, né? Pois é. E aí, eu acho que de todos eles, ela é a mais corajosa e a que mais não esconde o que pensa, assim. E aí, eu acho que, nesse caso, eu me identifico muito com ela. Eu sempre admirei isso. E assim, a atriz também é maravilhosa, né? Ela faz caras e bocas assim que você fala, gente. Inclusive, ela rende ainda muitas figurinhas lá no nosso canal do WhatsApp, Novelas Turcas Record. Tem uma que eu uso muito. Você sabe qual é? Eu já até sei. É uma que a Irmak tá segurando um cardápio e tá escrito assim, procurando quem pediu sua opinião. E eu consigo ler exatamente no seu tom de voz, sabe? Maravilhosa. Vocês tiveram uma palhinha da risada da Irmak. É real, né? Gente, uma coisa que eu adoro também é a relação da Irmak com a Carsuia Feliz agora, né? Porque é uma relação de amizade, né? Principalmente da Carsu com a Irmak, né? Elas ficam iguais adolescentes ali, falando do Bora e do Kivante, né? A transição de família que não se falava pra família que começou a se falar foi muito linda, porque numa cena que só ficava a Carsuia Feliz, do nada passou a ser Carsu Irmak Feliz, entendeu? E as cenas que eu dublava com a Mariana, que era gente super...
bora, não sei o quê. Nossa, era muito divertido, uma sensação muito boa. Ai, que legal. E se você fosse a Feliz, você perdoaria a irmã depois do que ela fez? Assim, só pra saber. Vamos ver até onde ela passa pano. Porque no começo eu sempre falei, gente, eu não perdoava não, o que é isso? Agora eu tô assim, ai, sabe como é, né? Nossa, eu não consigo entender, gente. Eu vejo a Irmak hoje em dia e fico, Irmak, como que… Ela era Como isso jovem, aconteceu, né? Isso que eu penso. É. Ela era jovem. Eu acho que a responsabilidade, não 100% do Adnan, mas grande parte dele, entendeu? Tipo, mas se eu fosse a Feliz, eu acho que eu faria a mesma coisa que ela, assim. Eu teria esse tempo grande pra assimilar as coisas, conectar as peças e aí, beleza, tá tudo bem, passou. É isso. Foi o que aconteceu, né, na novela. Eu adorei, assim. Eu acho que a Irmak é uma peça-chave, assim, pra novela, né? Porque ela tá sempre ali nos principais conflitos, né? Sim. E você se apegou muito ao personagem? Nossa, muito, muito, muito. E isso até facilitava na interpretação, né, da voz, porque quando ela ficava triste, eu realmente ficava triste. Quando acontecia alguma coisa muito pesada, eu sentia mesmo, assim. Quando ela sentia raiva, principalmente quando o Adnan traiu ela. E, gente, nossa, eu fiquei muito indignada. Parece que foi nesse momento que a minha chavinha virou pra Irmak, sabe? De tipo assim, beleza, a Irmak é eleito e é desse jeito que eu vou interpretar. E é isso, daí pra frente. E o que você achou do plano dela pra colocar ele na cadeia? Arrasou! Genial, né? Arrasou, assim. Eu acho que foi aí que ela conquistou a galera. Com esse plano do… Exatamente, Com porque certeza. todo mundo ficou com muita raiva do Adnan. E quem imaginar que a pessoa te traiu, aí você vai falar, beleza, vou te colocar na cadeia. Ninguém imagina isso. Mas foi um plano, assim, muito sagaz. Eu acho a Irmak muito inteligente. Ela Muito é. inteligente. Não tem nada de iludida, né? Vamos pegar esse gancho? Bom, vamos falar de Iludida então, gente. Mais uma novela turca de sucesso que estreia em agosto na Record e promete prender a atenção do público com um enredo dramático e repleto de mistérios. Além dessa trama surpreendente, a produção reúne atores renomados na Turquia e rostos conhecidos do público brasileiro, como os protagonistas, né? A Cansu Deri e o Caner Sindoru, que tô abrasileirando aqui, gente, porque não é assim que pronuncia. Mas eles dão vida ao casal Asya e Volkan, em Iludida. Isso, já no clima de estreia, então, que tal a gente relembrar os trabalhos marcantes desses artistas na Record, amiga? Vamos? Vamos. A Cansu Deri, por exemplo, ela fez um sucesso gigantesco, né, entre os fãs brasileiros, como a Zeynep na novela Mãe. E o Caner Sindoruki, é Janeiro, eu acho que fala, viu? Mas a gente vai investigar. Vamos fazer a lição de casa depois. Ele é um dos atores preferidos da galera, graças ao trabalho como Sarp em Força de Mulher. E se tem mais um rosto, que é o Berkay, ele emenda o terceiro trabalho em produções turcas exibidas aqui na Record, já pode pedir música, né? Na novela Mãe, ele deu vida ao cruel Cengiz, a gente comentou muito sobre esse personagem aqui. Em Chamas do Destino, ele foi o Ozan, que era um jornalista bem honesto e bondoso. E agora em Iludida, ele interpreta o Aras, né? Que tem o destino traçado aí com o da protagonista. É isso, e tem muitos outros nomes conhecidos também, mas para descobrir, você vai ter que continuar, né, acompanhando aqui o Dizzycast com a gente, o site oficial da Record, o r7.com e o Instagram oficial Novelas Record. Vai acompanhar, Amanda, Iludida com a gente? Claro, com certeza. E, gente, aproveitando que a gente tá num momento aqui de divulgação, tem uma nota lá no r7.com/coração de mãe. Na verdade, uma galeria com momentos de Kivante e Irmak. Como tudo aconteceu, até o primeiro beijo, até esse romance. Então, assim, se você não lembra ou perdeu alguma coisa, corre lá. Ai, eles são tão fofinhos, né? A gente soltou no Instagram Novelas Record um trecho que ele tá justamente anunciando que ele e ela estão juntos na frente da família, né? E aí teve uma seguidora, a Maria de Oliveira, que disse: amei, a Irmak está agora com um gatão. Aquele outro parecia o pai dela. Que comentário! A gente concorda, viu, Maria? Não mentiu, né? Realmente. A gente vai fazer uma brincadeira, Amanda, que é assim…
Vamos falar cenas da novela envolvendo a Irmak. E aí, a ideia é falar se a gente daria um troféu pra atitude, se a gente passaria um pano, sabe? Quando, não tá certo, mas não julgo. Ou se a gente cancela o personagem. Tá. Vamos começar então. Vamos lá. A Irmak casando com o padrasto. Não tinha como, né? Não começar com essa. Troféu, passar pano e cancelar, né? Cancela, né? Ai, gente, eu amo a Irmak, mas cancela. Tem que Tava esperando a cancelar. resposta dela. Eu tava assim, será que ela vai passar pano? A reconciliação da Irmak com a Felícia Carçu. Troféu, vários. Chuva de troféus, né? Pra mim também. O plano da Irmak pra colocar o Adnan na cadeia. Troféu, Muito troféu. muito. A Irmak se tornando a melhor amiga de Mert. Ah, troféu. Fofinhos demais. O ranço da Irmak pelo Urehá, fazendo as caras e bocas lá toda vez que ele tava perto. Vários troféus, vários. Gente, olha a evolução da personagem, hein? Começou cancelada. Tá vendo? A Irmak aturando as provocações da amiga do Kivante. E depois discutindo, tendo a primeira discussão com ele, né? Tolerando? Entre aspas. Ela tolerou ali na... Não falou no com ela, momento. né? Depois ela discutiu com ele, né? Ai, eu acho que eu cancelo porque ela devia ter sido firme ali na frente. Com a ter menina, né? cortado, aham. É Eu verdade, cancelo eu também ela acho. porque ela merece mais. É isso. E o plano da Irmak falando com a namorada do Kivante antes, né? Que ela ficou ali fazendo não, porque ele gosta que seja pegajosa, que blá blá blá. Ai, eu passo pano. Eu passo muito pano. E por último, o primeiro beijo, né, da Irmak com o Kivante. Ah, troféu. Muito troféu, né? Eles Eu são muito amo esses fofinhos. dois. Eu quero casamento, inclusive. Queremos. Queremos também. Né? Imagina ela no vestidão, toda bonitona com ele lá, pisando Vai no ser pé dele. linda. Ele pisando no pé dela, provavelmente. Vai ser ao contrário. Verdade. Gente, uma curiosidade legal, já que a gente tá falando da atriz, né, que interpreta a Irmak, ela deu uma entrevista para um jornal turco e falou que a Irmak foi uma personagem extremamente contraditória, porque ela era amorosa, impulsiva, divertida, solitária, tudo ao mesmo tempo. E ela disse que foi conhecendo a Irmak aos poucos, e conforme os episódios eram escritos e gravados, né? Então, pra ela foi um super desafio. E aí, eu queria saber de você, Amanda. Você teve essa mesma sensação enquanto você dublava? Aham, com certeza, porque foi, como eu falei, no início da novela, era aquilo muito interno, muito pra dentro, assim, aí do nada ela começava... Ela mudava a expressão dela, mudava os sentimentos que ela tinha pelas pessoas, até por ela mesma. E aí era realmente muita coisa pra assimilar, principalmente nesse final de novela, que tá a relação com o Kivante, que ela também tá conversando com a Carçu sobre o Bora, que ela também tá com a Feliz, com o Hassan. Então, assim, é muita coisa. É um personagem muito complexo, com uma carga emocional muito forte, como eu falei. E eu acho que a criação que ela teve durante o processo que ela teve foi basicamente o mesmo que o que eu tive, assim, de dublagem. Eu acho que eu não vou nem perguntar se a Irmak é a personagem favorita, porque, né, já tá meio óbvio. Mas, assim, se tivesse que escolher outro personagem pra dublar da novela, quem você escolheria? Ai, outro personagem. Eu gosto muito da Aika. Não como personagem, porque ela é bem irritante. Mas eu gostaria de dublar ela. Ela parece bem divertida. Divertida, assim, de dublar. né? Ah, Me surpreendeu. Achei que ela ia falar da Carçu. Não, assim, é porque provavelmente durante a dublagem eu ficaria super irritada. Sim. Falava, meu Deus, se coloque no seu lugar, Aika. Mas parece muito divertido dublar. Ai, que deve ser difícil de defender, né? Ah, mas... Acho Eu que não eles- preciso defender. Então eu não gosto. Mas se até a Camila defendeu a Randê, né, Então, gente? É verdade. E Amanda, pra gente terminar, assim, pra deixar quem tá ouvindo ainda mais curioso, o que a gente pode esperar da Irmak nessa reta final aí de Coração de Mãe? Vocês podem esperar uma mulher bem mais forte, inteligente emocionalmente do que ela foi durante, assim, toda a novela.
Tanto em relação à família, quanto em relação ao Kivante e ela mesma, assim. Amei, isso que é evolução, né? Uhum. Ela cresceu na novela, amei. Começou Maravilhosa. cancelada. É sobre Terminou isso, com ninguém vários nem lembra troféus. desse Agora ela erro não mais leva dela. nenhum desaforo pra casa. É sobre isso. Ai, gente, então nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Um obrigada especial à Amanda pela participação. Obrigada. Ai, eu que agradeço. É isso, galera. A gente tem aqui um encontro marcado toda sexta-feira. Assim que o capítulo de Coração de Mãe estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá que a gente vai comentar tudo o que rolou na semana e muito mais. Você pode acompanhar o Dizzycast em todas as plataformas de áudio no r7.com e também no Record Plus. Não esquece de seguir a nossa página no Instagram, @novelasrecord, e também no TikTok Novelas Turcas Record. E acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com. Até o próximo episódio!